Arraigado, inócuo, mitigar, destarte. Ai, meu Deus, são tantas palavras que podem aparecer na proposta de redação do Enem, ou que muitas vezes os alunos querem usar nos seus textos, quando estão fazendo a redação do Enem, só que é muito importante que você saiba que usar palavras difíceis não é o objetivo, ok? Quando você estiver fazendo um texto dissertativo argumentativo, o seu objetivo deve ser sempre convencer o leitor sobre a sua opinião, sobre aquilo que você está defendendo, a sua tese, né? A partir dos argumentos que você traz. Então, o texto dissertativo argumentativo é para você convencer o leitor. E se você ficar falando muito difícil, talvez você se perca. Então, não tenha como objetivo falar difícil na redação. Todas as palavras que eu estava falando no começo, né, bem agora no começo do vídeo, são palavras que podem aparecer na coletânea, palavras que podem aparecer no tema da redação. Então, é muito importante que você saiba o significado delas, mas não que você seja obrigado a usá-las no seu texto, ok? Temos isso claro? Outro ponto. Um dos critérios da correção do Enem, na competência número 1, é a escrita correta, né? O uso da norma culta. Se você usa uma palavra escrita corretamente, uma palavra difícil, que você adora, acha bonita, mas se você não usa ela com o sentido correto, você perde ponto na sua redação. Você vai ter um desconto ali da nota porque você não está tendo clareza, não está usando as melhores palavras para expressar aquilo que você quer convencer o seu leitor a entender, a concordar com você. Então, tenha sempre em mente que o seu objetivo é convencer o leitor. Usar palavras difíceis só, entre aspas, difíceis, né? Porque para algumas pessoas pode ser até fácil, não é o objetivo. Mas se você tem, digamos assim, se você lê muito, se você escreve muito, se você tem esse vocabulário amplo, gasta o latim, tá certíssimo. Usa aquilo que você tem. Não é ser pedante. Usa aquelas palavras que você está acostumado, que você tem o costume de ler por aí. E aí, se você quiser usar na sua redação, supimpa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se não é um hábito seu ler muitas coisas, então comece a ler mais para você poder ter vocabulário para poder usar no seu texto e também se sair bem ali na interpretação, porque se cair uma coletânea com palavras que você não costuma ter muito contato, você vai sair já para princípio de redação com uma dificuldade que poderia ser sanada facilmente. Então, com essa leitura, facilmente, né? Ler um pouquinho todo dia é mais fácil do que ter aquela dificuldade enorme por não saber o vocabulário ali na hora da prova, ok? Esse vídeo é mais para falar sobre esse ponto específico, né? Falar que você pode usar palavras difíceis, entre aspas, né? Se para você for fácil, ainda melhor ainda. Você não é obrigado a usar palavras complicadas no seu texto dissertativo argumentativo. Lembra sempre que o seu objetivo é convencer o leitor. É um texto dissertativo argumentativo para dissertar, para persuadir. E se você não tem o costume de usar determinadas palavras, não precisa forçar, só porque você olhou lá nas redações nota 1000 e tem várias palavras, outro sim, sei lá, heurística, estigma, mitigar, motilidade, estou aqui com uma lista de palavras aqui do lado. Você não é obrigado a usar essas palavras no seu texto. Use-as apenas se você tiver o costume de usá-las, normalmente, se você tiver o costume de ler várias vezes, assim, você já encontrou com elas várias vezes no texto. Se você tem segurança para usá-las, pode usar sem problema nenhum. Agora, se esse não é o seu caso, não precisa forçar. Esse é o ponto. Quem é meu aluno vai receber essa atividade aqui. Então, são algumas palavras, entre aspas, difíceis, né? Para algumas pessoas pode ser muito fácil, mas algumas palavras que podem aparecer na coletânea, podem aparecer digamos assim, no tema da redação, né? E saber o significado delas pode te ajudar a interpretar melhor os textos. Se você tem o costume de querer aprender vocabulário, de você querer acrescentar palavras novas no seu vocabulário para poder usar no texto, também vai ser uma boa prática aqui você ler e depois fazer os exercícios, tá bom? Uma palavra que eu acho muito interessante falar, assertividade. Eu vejo muitos alunos colocando essa palavra com o sentido de acertar, de algo acertado, de algo certo. E não é esse significado. A assertividade está mais ligado ao conceito de firmeza, de afirmação. Então,
toma cuidado com isso. Isso desconta nota na redação, quando você usa um termo com significado incorreto. Aí você perde ali na competência número 1, ok? Então, aqui uma lista com 30 palavras interessantes para você saber o significado. 2 exercícios dinâmicos. Um é um labirinto, para ser divertido mesmo, você tentar saber o significado das palavras. E o outro são parágrafos, que ali o ChatGPT, eu coloquei ele para brilhar, pedi para ele fazer 30 parágrafos simulando textos de Enem. Claro que não ficou bom, mas assim, é só para você, o uso da palavra está correto. Então, é só para você ver na prática como essas palavras podem aparecer no texto. Lógico que ali nos parágrafos tem um pouco de repetição, tem um pouco, algumas ideias ali que não estão tão bem trabalhadas, mas é só um exercício ali para você pensar no significado das palavras, tá bom? E o exercício escrito dessa semana vai ser você usar essas palavras aqui, não precisa fazer 30 de uma vez, mas escolhe algumas, faz algumas frases, e aí qualquer dúvida que você tiver, me manda lá no nosso grupo, me manda lá no grupo do WhatsApp para eu poder te ajudar, tá bom? Qualquer dúvida também manda lá, além da lista para eu poder corrigir as suas frases. E se você não é meu aluno, vem para o clã, entre em contato, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, qualquer dúvida também pode falar comigo. Até mais, pessoal, por hoje é só.